E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Padre Samuel. É um prazer estar aqui. A ordem não é. A ordem é ele e o Padre Samuel por último. Vocês estão gostando agora de Ordem e Progresso? O único que é ordenado aqui é o Padre Samuel. Então começa. Então vamos lá, então desculpa. Com o nosso revoltado Davi e com o nosso amigo Bruno. Só uma dúvida, o que aconteceu com as roupas do Davi? Que ele tá vindo nos últimos encontros, assim, bem camisa polo. Engraçado, é. Eu acho que andando ameaçando na rua por causa do Papo de O Sacristia. que aconteceu, hein? Chegamos ao poder, né? Ah, Dá entendi. licença aqui. Entendi. Mudança de Banco pelo aqui. Central, A né? gente muda. Você tem- a mesma essência. Entendi. É ótimo, adoro. Estamos aqui para partilhar a vida com você. Não sei se você ia atento aos esportes, mas recentemente o Atlético Mineiro proibiu a torcida do Cruzeiro, os jornalistas do Cruzeiro e o escudo do Cruzeiro. Algo incomoda, não é mesmo? O Cruzeiro é esse. O Cruzeiro, tudo isso em comum. E detalhe, eles perderam o jogo ainda, esqueceram de proibir o Cruzeiro de jogar. Mas trazendo esse fato para nós, o que de fato nos incomoda? A diferença, né? Já Você- começou bem demais. Pode ir continuar. Já pararam pra pensar o que te incomoda, o que te gera incômodo? Será que o outro te gera incômodo? Acho que Os o outro é um outros. inferno, No né? meu caso, são os outros. O outro é um inferno, né? O que dos outros? Né? Sim, o porquê. Depende, né? eu acho que às vezes o que é parecido com a gente tende a ser sempre desconfortável. Isso é verdade. Alguém Tipo que nos mãe e egoe. filha, É, isso. que É clássico. vê o defeito do Isso. outro, mas o defeito do outro é o meu. Isso é um clássico. E aí me incomoda ver o meu defeito em você. Isso. Ou então alguma coisa que o outro que contraria profundamente uma ideia que eu tenho sobre a realidade, por exemplo. Ah, isso incomoda. A diferença incomoda. Quando você tem uma filosofia muito clara, Claro. né? Assim, eu vejo isso com... Quando você é criado, né, com, digamos, um berço católico e tudo mais, você aprende a pensar, recebe, digamos, uma filosofia. Claro. E aí, quando você chega no mundo e vê uma filosofia totalmente divergente, cara, É desconfortável, São né? Paulo chegando lá nos pagões, tipo assim. É desconfortável. Mas aí... Que às vezes você fala um negócio e o outro não consegue entender, ou você não consegue entender, O que o porque outro tem pra falar. como fosse as formas de entender o mundo são muito diferentes. Você não tem cara. repertório pra entender aquilo. Mas, por exemplo, você falou que você é criado em berço católico. Mas eu conheço várias pessoas que foram criadas em berços católicos em que os pais ou os avós foram extremamente rígidos, que a pessoa simplesmente chegou a um ponto que ela divergiu. Mas aí, Que não quero mais. aí Freud também explicaria. Claro, nós estamos aqui, não é que tudo tem essa razão, mas às vezes é justamente isso, a rebeldia, né? Pra Sim. demarcar. Eu tive tanto disso que eu quero ser o oposto disso. Acho que a nossa Ou como cultura... diriam os antigos, né? Aperta demais, vaza sai entre pelas os dedos. mãos. Eu acho que a nossa cultura vive esse movimento. Porque ela é anticristã naquilo que ela aprendeu do cristianismo. É uma coisa interessante. As pautas hoje que nós temos, imaginei, né? De consideração da mulher, dos mais fracos, tudo que tá na boca do povo. Isso é herança cristã, mas esquizofrênica. Entende? Eu me arriscaria a dizer que tira a base cristã, tiram as principais preocupações do cristianismo, por exemplo, de uma pauta de esquerda, ela desidrata. Rapidamente ela desidrata. Então tem vários conteúdos hoje que estão aí em meios progressistas, de esquerdas e por aí vai, que eles são demarcações muito claras da relação do Ocidente com a fé cristã. Né? Nós não tínhamos esse cuidado com os excluídos, com os marginalizados. No mundo antigo, por exemplo, quem inventou esse negócio de Santa Casa, orfanato, asilo, foi a fé cristã. Só que agora é uma pauta de esquerda. Entendi. Você quer continuar o seu ponto que você tava... É uma rebeldia, é uma pauta mais rebelde, né? Eu ia puxar não sei se estava previsto para mais para frente, mas do ponto de vista de valores, né? Tava previsto pra frente. Manda bala, aqui a gente pode fala sobre mandar, tudo, fala mal de todo mundo, joga aí. É porque, dependendo da forma como você vê o mundo, né? Eu acredito, não sei se é possível um ser humano que não tenha valores, né? Que tenha algo que ele valoriza. Dentro dele tem algo, uma noção de o que é certo, né? Até os que... Isso é curioso. Até os que relativizam, eles têm as suas verdades. E absolutas, geralmente. Então, assim... Absolutas. Eu diria Quer duas assim, verdades absolutas da turma do relativismo? Por exemplo, a liberdade e, por exemplo, a ideia da consideração da mulher num direito sobre seu corpo. São duas verdades, são dogmas. E como todo dogma,
é um castelo de cristal, né? O dogma, para quem tá dentro, tem uma lógica, mas para quem tá fora... Mas como assim? E vamos imaginar, por exemplo, no caso do aborto, para trazer um caso polêmico aqui, né? A mulher tem direito sobre o seu corpo. Qual que é a diferença que existe 1 segundo depois do nascimento ou não? Quer dizer que se tiver na metade da criança nascendo ali, a mãe ainda continua tendo direito sobre aquele corpo? Ou a liberdade? Como é que a liberdade pode ser absoluta? Ela pode ser autoimplosiva. Se eu posso ser aquilo que eu quero, dizer aquilo que eu quero, não há consenso nenhum. É auto-implosivo, uma coisa, como aquele princípio de Santo Tomás de Aquino, tem que ter uma causa incausada. Então a garantia da liberdade é o poder de cercear a liberdade. Entende? É um paradoxo, mas ué. Você só tem liberdade se você tiver limite. Porque se eu tiver liberdade, por exemplo, na beira de um penhasco, o que me deixa livre para continuar andando no penhasco é que tem a borda. Porque no momento que eu falar, não, eu sou livre para pular, não tem nem penhasco, nem eu, nem borda. É uma contradição contemporânea. Eu sou muito aristotélico, né? Eu preciso colocar nem as coisas, me dizer, né? As coisas em classes, assim, para eu poder conseguir... Taxonômicas. Conseguir compreender. Mas existiriam... Taxonomia, existiriam formas de classificar tipos de incômodos? Incômodos? Acredito que sim, né? Tem intestinal. Tem uns... Mas como assim? Nesse caso, com o estomazil, você resolve. Eu diria assim, de modo imediato, tem incômodos que estão ligados, por exemplo, a sensações. Frio, calor. Tem incômodos que estão ligados a emoções, medo, ira. Então, mas, por exemplo, quando eu falo que, sei lá, o Bruno me incomoda ou esse microfone me incomoda, será que não é algo dentro de mim? Que, tipo assim... Não, sempre é dentro, porque sempre tem a ver com a nossa subjetividade. Ela sempre está em questão. Nós nunca somos neutros. Todos, não. Mas entendeu? Não tem como ser neutro. Entendeu? Você pode de conflitos internos. É por isso que eu tô dizendo, não tem como ser neutro. Sempre tem a ver comigo, com a minha origem, com a minha constituição psíquica e por aí vai. Agora, tem uma base também objetiva. Aí o discernimento disso... Por exemplo, uma pessoa que sente frio. Se ela tiver mais tecido adiposo, ela tenderá a ser menos frio. O frio serve para todo mundo. Só que cada um vai se relacionar com o frio de uma maneira diferente. Sim. Entende? Então é por isso que eu disse. Tem nível de sensação, de emoções, né? Questões que estão ligadas a valores, porque é impossível ser ser humano sem valorar. Então... Por exemplo, eu dou uma palavra. Você vai dizer para mim que você é ateu. Você vai dizer para mim que você não acha que tem valores absolutos. Mas você é vegano. Eu não consigo entender uma coisa dessa, entendeu? A base da criação da vida é você devorar um outro ser. É a lei da floresta lá. O Simba não ensinou, Mufasa não ensinou isso pro Simba. A pessoa critica a ideia de um transcendente e ela acha que tem problema comer uma vaca. Eu tô aqui ironizando, mas não tô desrespeitando. É pra você entender que o ser humano, ele não dá conta de viver sem valor, sem absoluto, sem cláusulas pétreas. Ele surta. Alguma então coisa a pessoa tem que direcionar, né? Alguma coisa tem que mandar em mim. Sim. Se não for a Igreja Católica, tem que ser o veganismo ou o naturalismo. Entendeu? Para citar Etienne de la Boétie, o discurso da servidão voluntária. Uma frase para descrever o ser humano naquilo que ele é, na sua essência: gosta de ser mandado. Mas nesse caso... Por isso ele casa depois, né? Ele casa, vira padre e cria Deus, sei lá. Mas gosta de ser mandado. Nesse caso, assim, de valores diferentes, entra muito a questão da tolerância, né? A gente precisa, infelizmente, a gente precisa tolerar o outro. Mas será que precisa? A gente vive... Nós nunca toleramos antes desse negócio de WhatsApp, de Telegram. Nunca toleramos na história da igreja. Isso que eu ia falar. Perdão, ato falho. Nós nunca toleramos na história da civilização. Nunca houve um momento de tolerância. Hoje... O Homo sapiens arrasou todas as espécies que tiveram encontro com ele. Todas. Mas hoje a gente tem uma leis que mandam a gente tolerar o outro. Baseadas em quê? Baseadas, a gente não sai trucidando. Mas com base em quê? Porque se não tem Deus, se não tem transcendência, se tudo é permitido. É por isso que eu digo que o pessoal é niilista até a página 3. Porque se você for a fundo no niilismo, quem é que vai guardar, né? Como diziam, né, os clássicos, né? Quis custodia, ipsos custodies. Quem vai guardar os guardiões?
Porque o que me garante que você tem o direito de dizer que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Porque se nada é essencial, se o direito é positivo, ele não é natural, por que eu tenho que te obedecer? Agora está o seu partido, pode não estar outro. E está esse governo, pode ser outro. Quem vai ser o árbitro? Como eu sempre falo, sua mãe, sua vizinha, fofoqueira. Ou consenso. Então, é por isso que eu falo. Assim, aqui quase dando a impressão que eu estou assumindo uma perspectiva mais à direita, conservadora. Mas é uma questão de lógica. E eu nem vou dizer de citando mesmo. Vou a Dostoiévski. Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo! Porque Deus é o fundamento. Se não existe um fundamento transcendente que está fora de nós, então tudo é permitido. É uma questão de partido, voto, conchavo. Claro, gente. Isso é lógica, ué. Dostoiévski. Tá aí. Quem guarda os guardiões? Ué. Vou trazer. Você vê que no início do ano passado, você viu que o STF, tadinho. Então ninguém guarda os guardiões. Aí por isso que a questão, por exemplo, eu citar o caso do STF, né, sem querer fugir demais a pauta. Qual que é o problema do STF atualmente? É porque antes eles eram o Supremo. E a gente não via. Aí depois começou a ter a TV, né, que publiciza as decisões do plenário e por aí vai. Agora nós temos internet. Qualquer pessoa pode... Ué, mas não é o mesmo? Não é o cara que estava falando voltar à cena do crime, mas não é o cara que na eleição passada disse que estava correto, que lá a República lá de Curitiba agora vai dizer de embargo de declaração, falta de competência. Então a internet, ela joga tudo isso na cara da gente. Aí o cara disse uma coisa que agora no plenário do Supremo você tem 10 vídeos dele contradizendo isso. É por isso. Quem vai guardar os guardiões? Antigamente não, você tinha narrativas triunfantes. A pessoa disse, acabou, é um juiz. Agora não, eu mostro aqui umas 10 filmagens dele desdizendo o que ele acabou de dizer. E aí, vai fazer o quê? Na crise do nosso tempo. Aí entra a subjetividade, a objetividade. Como dizia Raul Seixas, eu vou desdizer agora o oposto do que eu disse antes. Entendeu? Né? Eu gostei dela. E aí, hoje, qual que é o problema? Por isso que eu falo que o relativismo, ele é uma hipótese razoável. Porque todo mundo tem que se desdizer hoje. Todos. A igreja, a ciência, o Supremo, os políticos. Tá todo mundo com a calça na mão. Uhum. Não tem nenhuma instituição nossa que não tenha que se desdizer hoje. Não tenha nenhuma. Que não seja revelado de imediato por uma criança de 12 anos gravando na sua hipocrisia. Não tem nenhuma. Cita uma pra mim aí, que tá acima da carne seca. Só permanece uma coisa mais ou menos sólida e absoluta. Aí temos que concordar com Marx. O dinheiro. Única coisa. Esse aí... É o consenso. Esse é o consenso. Une esquerda e direita, católico e protestante. Une todo mundo. É mercado, então vende a Santinha Aparecida, mas também vende na parada gay. É o único consenso atual, no meu entendimento. Marx tinha razão, é o capital. Todo mundo está em procura do capital. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo. É a única coisa hoje. O dogma contemporâneo é o capital. É o consumo, é a prosperidade. Mano, que é good, nós não revemos. Pronto. Vai lá, Bruno. Eu ia trazer uma perspectiva mais psicológica dessa questão. Uma provocação, na verdade. Que vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. Por exemplo, Marcos deu exemplo, né? Bruno me incomoda. Qual que é a diferença... de Bruno me incomoda, por exemplo, né? Porque ele é chato, porque ele é insuportável, porque os assuntos dele não são legais, ou por causa de um comportamento dele repetitivo, um toque que ele tem me incomoda. Eu dizer assim, ele realmente me incomoda, sabe? Ele me agride, ele causa algum dano em mim, nos meus, nos bens ou nos valores que eu acredito, assim. Essa é a pergunta que o homem contemporâneo não sabe responder. Mas, por exemplo, pode ser, sei lá, talvez Bruno é desconstruído de uma forma que eu não tenho coragem de ser. Pode E ser. isso me incomoda. Sei lá, Bruno, sei lá, sai pelado correndo pela rua. E eu gostaria muito de fazer, e eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Pode ser. Isso me incomoda. O cara é chato, o cara aparece. Mas é por isso que eu falo, hoje, eu tô dizendo, ninguém tem resposta para essa pergunta. Vou trazer um ponto aqui. Traz um. Vai lá, vai. Quer dizer que no final das contas, no final dos 40 minutos que a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar discutindo, não vai ter resposta. É isso. O mais importante são as perguntas. E aí, quando eu falar, pra encerrar, você, nossa, não discutiu Não, agora acabou, já foi. Traz seu ponto concreto aí. Não, já que o pessoal dos comentários aí gosta da polêmica, por quê? E deixa aí nos comentários as polêmicas de vocês. E isso, eu vou trazer um ponto aqui, a gente passou pelo carnaval recente, né?
Por que que, pro conservador, ver dois homens se beijando na rua o incomoda? É Aí porque a é gente- gostoso. Que isso, Davi? É porque é gostoso. E eles são doidos pra fazer isso. É uma boa Por pergunta. isso. Mas eu diria assim, que Entendeu? essa é uma questão... Desculpa os Pode ser questão da conservadores. coragem, né? Não, mas eu acho que coragem. é uma questão que eu acho que ela é interessante. Eu acho que tem um quê dos dois. Tem uma questão objetiva com relação a valores. É uma ideia, por exemplo, cristã, de que um matrimônio é entre um homem e uma mulher, ponto e basta. Mas também pode ter como subterfúgio uma negação do desejo, uma repressão. E não, vamos ser sinceros, de vez em quando a gente recebe um vídeo aí na internet de alguém que era super defensor da família, mas aí nós descobrimos que o menino tinha um outro amigo no prédio e trocava mensagem com ele, né? Exatamente. Aí não é tão... Vocês já viram o vídeo lá da... Aí tem que desmentir Vocês já nas viram redes. um vídeo da cloaca lá dos fundos que tem justamente dois candidatos, aí um revela que flagraram o outro saindo de uma casa com outro homem. Ele fala, não, eu sou um homem da família, eu penetro. Aí não sabia, falou, não, mas agora aquilo lá que a gente faz assim. Aquilo ali eu não conheço. A minha imagem é justamente essa. Então eu acho que é difícil discernir. E aí é por isso que eu acho que um caso como esse, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Porque todos os lados mentem. Eu acho que alguém que disser que tem uma certeza clara e apodítica, empírica sobre questões morais, não tem. E se você acha que você tem, ou compra uma passagem, ou paga alguém e vai para a Índia, vai para um lugar que nunca ouviu falar de Jesus, é o choque do Perovaz lá, né? Perovaz. Quando ele chega aqui, porque para nós o corpo sempre foi pecado, como cristãos. Nós não, porque nós estávamos lá, eu estava lá na África, eu estava lá. Para os europeus, o corpo sempre foi lugar de pecado. Então, tanto e uma tradição judaico-cristã, consequência do pecado, a nudez, aquela coisa toda. Ele chega aqui e vê os índios super resolvidos com isso. E não era um bacanal. Quem disser que chega esse aqui, como é a questão do carnaval, a nudez é um problema. Eu já conheci várias pessoas que têm uma relação muito tranquila com a nudez. Muito tranquila. Quer dizer, que não é que sejam assexuados, mas que para eles ver um corpo não é um problema. Aí vem o conservador, com razão, não tô nem dizendo de uma pessoa louca, e vai dizer não, porque tem um problema, porque mostrar uma parte do corpo, aquela coisa toda, pra nossa cultura, ué. E se a cultura considerar, por exemplo, como é o caso da cultura muçulmana, que tem partes do corpo da mulher que são sensualizadas? Porque para os muçulmanos, um pescoço, por exemplo, também é uma questão sexual. Então, quando nós vemos uma imagem de Nossa Senhora da Conceição com o pescoço descoberto, ela está próxima do quê? É porque um muçulmano diria, a mãe de Deus, se não bastasse o marido dela, fosse um cara comum. Ela é esposa do Espírito Santo e tá com o pescoço descoberto. Mas aí acho que a Virgem Maria de burca não ia ficar Entendeu? bom, não, é? Será que ia ficar Entende bom? qual que é a questão da cultura? Um muçulmano olharia para o nosso exemplo de castidade e diria, ela está vestida de camisola e com cabelo solto. É porque a Imaculada Conceição é isso, ou não? Tragam à luz a imagem da Imaculada Conceição. É uma mulher com uma roupa finíssima, uma pureza, quase pode dizer que ela não precisaria de estar coberta, ela não é uma mulher que teve que se revestir de nada e com cabelo solto, esvoaçante. Um muçulmano vê uma coisa dessa e fala, pelo amor de Deus, nem minha mulher deixaria... Será que não é justamente por isso? É simplesmente uma nudez, assim... Claro, não colocaram uma nudez para não causar escândalo, mas que a Conceição é nudo, realmente. claro, a Conceição é uma coisa nua. Mas é por isso que eu estou dizendo Despido de tudo. que a Uma relação mensagem. com os valores ela não é simples. E para você ver o que é objetivo e o que é subjetivo, você tem que abstrair. Fazer o que Kierkegaard falava, que é ter um distanciamento crítico da coisa. E aí, qual que é a grande estratégia para Kierkegaard para fazer o distanciamento crítico da coisa? A ironia. Por isso que é um programa onde a gente ri e debocha. Porque quando eu debocho, eu distensiono, eu desarmo. Aí não é mais sobre quem quer ganhar, quem quer vencer, mas é levar o argumento à exaustão para chegar a uma compreensão pálida daquilo que a coisa é, para além daquilo que eu queria que ela fosse. Então, viu? Nós não somos debochados, nós somos distensionados. Exato. Essa que é a ideia. Distensionados. Sem Porque essa palavra. Você faz um recuo crítico, um distanciamento. Você se afasta da sua relação empírica, objetiva com o objeto, para ver como ele é. Mas, por exemplo, quando você fala dos valores aí, os valores, eles
eles não são universais, né? Eles são Você condicionados. tá perguntando ao padre ou ao filósofo? Ao filósofo. pergunta é Se perguntar difícil, ao né? padre, não, tem valores absolutos. É o que é, tem os 10 mandamentos, aquela coisa, Deus manda matar quem não cumpre aquilo. Aí Agora, são do ponto de vista universais, antropológico, são sempre condicionados. Sim, ao sempre lugar, circunscritos a um ao momento. espaço. Ao momento, ao espaço, ao É. lugar. Isso é verdade. Isso é um fato. E quem disser isso, eu desafio Igual, por pensar num valor absoluto. Você arriscaria dizer de um valor absoluto, por exemplo? Fora da igreja? Um valor Enfim, absoluto. um valor que até é defendido pela Acho que igreja. nem a vida Que é. você acha que é Não, comum então, a todas as culturas. então, Nem a vida é, se for ver bem. Igual eu falei assim, Por exemplo, depende muito da linha de pensamento, né? Mas a... Ixi, Qual pode ser que eu você daria? esqueça. Dos 3. Aham. Ih, esqueci. Que é a vida, a educação das gerações futuras Aham. e... Eu esqueci a terceira. Chegar no Oriente, você vai ver que isso não é um valor absoluto. E o... Como que fala? O bom convívio em sociedade. Vai pro Oriente, tu vai ver que não é um valor não absoluto. é. Por exemplo, vida não é no próprio Testamento, Antigo Testamento, mesmo Deus que fala que não pode matar, que agora nem é traduzido mais assim, mas, por exemplo, não cometerás homicídio, ele manda pregar no madeiro, apedrejar a mulher, prostituta. Sim, mas aí a gente pode relativizar o que eu Isso, acabei de falar, que é traga o absoluto. contraponto. A vida, inclusive para a mulher que deseja praticar aborto, ela é um valor fundamental. A vida dela, ela não tá nem aí pra É por vida isso do que eu outro. digo. Não, a vida é dela. É por isso que eu. E existe algo na consciência humana que traz que aquilo é um valor. Ele pode estar, agora eu vou falar do ponto de vista católico, deturpado, mas que ela valoriza a vida. Que é natural. E dentro da vida vão colocar um monte de É isso coisa. que eu chamei de. A saúde, a qualidade de Claro, vida. É isso que eu chamei de filho esquizofrênico do cristianismo. Porque a gente deixou de ser católico, deixou de fazer jejum para virar vegano e para poder fazer jejum intermitente. Porque o ser humano tem necessidade disso. É isso que alguns grupos progressistas não entendem. É o que Chesterton diz. O problema não é você deixar de acreditar em Deus. É porque quando você deixa de acreditar em Deus, você passa a acreditar em qualquer coisa. Esse é o problema. O problema não é ser ateu. Se quer ser ateu, seja ateu. O problema é que você vai colocar no lugar do vácuo que Deus cria. É a tragédia na nossa cultura contemporânea. O cara acha um absurdo falar de se privar de um alimento na época da quaresma e faz jejum intermitente. Dieta low carb. Uma pessoa sem carboidrato consegue ser feliz? Sem açúcar e sem carne? Uma pessoa dessa vegeta. É um zumbi. Come cérebros. Uma pessoa que não gosta de carboidrato, que não gosta de açúcar, come cérebro. Eu não confio em alguém assim. Energia. Eu não Faz confio. fotossíntese, só Fotossíntese. É pode. uma planta, é uma ameba. É uma ameba, sei lá, ué. Entendeu? Até as plantas precisam de Os nutrientes. franciscanos tão doidos agora. Você ia colocar uma coisa aí. Ai, até esqueceu, né? Eu até esqueci, exatamente. Ah, Muito perto de Bruno aí, Danilo. Não, mas, por exemplo, a gente falou então que os valores, eles são condicionados. claro. Beleza? E, ok, ao tempo, ao lugar, ao espaço, não sei o quê. Agora, e a tolerância? Até onde eu tenho que tolerar? A diferença de pensamento, por exemplo. Eu penso que a tolerância, ela deve ser a pessoas e ela estará sempre ligada ao contexto, mas não a ideias. Mas você ia falar, desculpa, eu te atravessei. Não ia falar. Eu acho que a tolerância, ela tem que estar ligada a pessoas. Tem ideias que elas são intoleráveis. Pedofilia é uma ideia intolerável. Nazismo. Roubar o nazismo é Sim, intolerável. não, claro. Racismo é intolerável. Então, quer dizer, ideias. Uma pessoa vem com uma ideia dessa. Isso aí são valores universais, pedofilia. então. Não, eu não diria que são universais. Também não. Eu diria que alguém pra- praticou, não, né? nenhuma delas alguém é. praticou, Nenhuma delas Faz é. sentido. Entende qual que é a tragédia, o drama do nosso tempo? É exatamente esse. Porque hoje nós temos internet. Então, aquilo que o padre dizia para nós que era ruim, a gente vê que sempre foi feito na Índia. Ou sempre foi feito lá na China. Entende? Então é muito difícil para o homem contemporâneo não ser relativista. Porque ele vê que valores que até anteontem eram considerados absolutos, eles não são assim em todos os lugares, não é? Valores sobre como se casar ou não, sobre qual o papel da mulher e do homem ou não, sobre quem é Deus, sobre o que pode comer ou não. Hoje em dia tá na internet, tá no YouTube. Você vê que os judeus sacrificavam boi e na Índia a vaca é sagrada. Como é que você vai entender que existe um Deus que fala uma coisa aqui, uma coisa e outra coisa outra? Entende? Daí, a hipótese da relatividade, ela é uma hipótese Olha razoável. lá que o veganismo nasceu na Índia, hein? Não necessariamente, porque não pode comer vaca. Outras coisas eles comem até rato, é. Certo. Eles não são velhos. O problema deles é com a vaca. Entendeu? Búfalo pode comer.
É que o Não vou búfalo é comer o primo vaca. da vaca. Ele deve ser o primo chato. Aí pra comer. O primo que eu não tolero. É, o primo que eu cara não que me tolero. incomoda. Exatamente, entendeu? Então, assim, é por isso, e eu falo assim com todo respeito, eu admiro, por exemplo, profundamente o pensamento de Bento XVI, por exemplo. Acho que é um cara muito interessante, por aí vai. Mas sempre quando eu via entrevistas dele, e homilias e falas dele, eu via... escutem bem isso aqui. É do ponto de vista do pensamento. Eu via desonestidade intelectual nesse ponto. Porque Bento, quando ele percebia que o argumento ia tergiversar essa questão do relativismo, ele dava uma esquivada. Porque, de fato, a hipótese da relatividade ela é muito pertinente. É muito difícil hoje em dia você chegar a valores absolutos quando você tem Instagram, TikTok e por aí vai. Porque as coisas elas entram em rota de colisão umas com a outra. E dentro da própria estrutura do cristianismo. Dentro da própria estrutura do cristianismo, pensemos, por exemplo, à luz da ciência, como é que a gente continua imaginando que exatamente a origem da vida tem a ver com o que está lá no livro do Gênesis? Do jeito quer dizer, pegando aquela poesia, aquela simbologia fantasia, lá. né? Entendeu? Não, eu volto a dizer, não é fantasia no sentido de elucubração. Tem uma mensagem de salvação ali, é um texto sagrado, mas ele não pode ser uma questão taxonômica, cronológica, é evidente. Qualquer criança de 10 anos sabe disso. Porque se a gente tivesse saído do barro, os tijolos já estavam evoluindo aí. Entendeu? Os tijolos são nossos ovinhos, então... Né? E isso é muito complicado. Então, não tem como você continuar sustentando sob o pressuposto de que isso ajuda a fé. Eu acho que não ajuda, não. Eu acho que atrapalha. Né? Então, eu via em alguns pontos do pensamento de Bento XVI, sobretudo quando ele estava discutindo com gente de fora da igreja, que nesse momento ele dava uma esquivada. Agora, vocês acham que a sociologia, a psicologia, fazer terapia, ajudam realmente a te entender, a te ajudar a entender o que te incomoda, ou vocês acham que é somente jogada de marketing? Joga pro Bruno, né? Cara, eu já fiz terapia com mais de uma pessoa. Terapia, entenda-se, psicólogo. E eu percebi que tem uma coisa que é problemática. E aí eu não sei, vou falar como alguém que não sabe mesmo, se existe um dogma da psicologia que fala que, olha, isso aqui você tem que ser dessa forma. O que eu quero dizer? Eu não sei se é um dogma que você não pode usar as suas concepções para influenciar. Já ouvi falar que a psicologia ela tem como objetivo ajudar o outro a se entender. Mas eu não sei se tem esse dogma. Por que eu digo isso? Porque eu já fiz com uma psicóloga que eu achei bizarríssimo, que enquanto eu comentava com ela, né, vamos supor assim, Marcos me incomoda. Aí ela perguntava assim, mas me dá um exemplo. Aí eu dava um exemplo. Aí, porque aquilo na cabeça dela talvez fosse valores, ela falava assim, mas não anda com o Marcos, não. Mas ele é meu amigo. Não, mas amigo assim, você não precisa, não. Enquanto... Já gostei dessa psicóloga. Não, eu já diria que ela não serve pra ser psicóloga, porque se ela disse que você tem que fazer, significa que boa psicóloga não é. Então, isso é um dogma da psicologia? Por isso que eu falei. Não, muito pelo contrário. O dogma não interferir mas será que ela... com seus olhos, o dogma não é não interferir. Talvez ela me conheça. Mas será que ela não falou isso porque ela te achou muito chato? Falou, garoto, reage. Pelo amor de Deus, você tá achando que ele é chato? Mas mesmo assim... Mas se ela fez isso, já tinha que acabar. Ela fez transferência. Porque aí não tem a ver com ele, deve ter a ver com o irmão mais velho dela, entende? Porque às vezes ela vê um menino muito chato, intervém dizendo o que você deve ou não fazer, aí já não é mais análise. Mas aí a gente vai fazer o quê? Mas essa é a ideia. Por isso que, na perspectiva, né, de Lacan, tem até um texto sobre isso, né? No princípio era o lugar, que o horizonte, o lugar do psicanalista, do terapeuta, ele não é natural. Porque é aquele lugar onde você vai abstrair de qualquer pressuposição, de qualquer valor prévio e vai escutar o que emerge. É por isso que tem muita. Eu nunca fui um psicólogo, marihuana. então realmente eu não sei. Deveria, né? Ou um psiquiatra, não sei. Não precisava de dizer, não, eu pude notar isso. Mas assim, entende? Você tem que abstrair desse lugar, porque o objetivo da psicanálise não é te dar... não é te dar um roteiro. Psicanálise é a mesma coisa que psicologia? Não, ou é uma linha? É uma das linhas. Psicanálise... É porque a psicanálise vai estar centrada no inconsciente, ela vai prestar atenção nos furos, ela vai ver o que está sendo recalcado, né? Você tem outras linhas, como por exemplo a behaviorista, que vai olhar a questão do seu comportamento, que não vai ficar olhando seu passado, sua relação com seu pai, com sua mãe, que é a base da psicanálise. Como suas disciplinas dentro, né? Entendeu? Então você tem várias linhas, mas isso aí já não é a psicóloga. Mas o que eu quero dizer? É isso que as pessoas não entendem. Quando nós fazemos um tratamento com um terapeuta,
O objetivo do terapeuta não é ser aquela pessoa que vai dar pra gente a resposta, mas ajudar a fazer perguntas, porque, sobretudo se for o caso de uma psicanálise, é porque é ali que vai a fenda. Porque, por exemplo, vamos imaginar que a mulher está fazendo uma terapia. Aí ela sempre acaba gostando de homens que não são capazes de ser fiéis àquilo que prometeu. Toda vez que ela leva, e a psicóloga vai fazendo pergunta. Até que vai ter um dia que ela vai falar assim: eu acabei de terminar mais um relacionamento, e aí eu sonhei que era uma pessoa entrando numa porta, e eu olhei pra ele e achei que era meu namorado, mas aí eu descobri que era meu pai. Aí a psicóloga falou assim: como assim seu pai? É porque quando eu era pequeno, um dia meu pai falou que ia sair pra comprar uma coisa e nunca mais voltou. A psicóloga falou assim: é? A pessoa, então é isso. Eu projeto nesses homens aquela falta, aquele abandono do meu pai. Esse é o trabalho da psicanálise. Ela não vai nem dizer pra você pra pessoa não namorar. Não, ela vai ajudar ela a perceber que existe um encadeamento inconsciente para além da razão na relação que a pessoa estabelece com essas figuras que são sempre as mesmas. Significa que ela está sempre buscando o mesmo perfil. Esse que é o papel da psicologia. Agora, isso não é absoluto, isso não é dogma, isso não quer dizer que o psicólogo tem razão. Significa que um bom psicólogo vai ajudar a fazer boas perguntas, para que a própria pessoa encontre dentro dela caminhos de respostas que são sempre temporários. Isso que aconteceu pode deixar de acontecer, por exemplo, com relacionamento. A pessoa acha um cara bacana, tipo você se casa, um cara bacana, só que aí vai ter um problema. Nasceu o filho, aí o filho começa a amadurecer, era muito bom, ia na igreja, aquela coisa toda. Aí, de repente, fez 18 anos e começou a namorar. Na hora que a nora entra dentro de casa, a mãe diz: detesta essa mulher. Ela atualizou no filho a relação com o pai. Porque a nora vai tirar o pai de casa de novo. Entendeu? Então, a psicanálise vai ajudar nesses furos, nessa perspectiva. Chatice. Eu quero resposta, não quero pergunta. Resposta. Já não vou no psicólogo mais. Eu só se for a Márcia Fernandes. Não, mas não é que o psicólogo ele vai ajudar, mas o parto da resposta é da pessoa. E o psicólogo, geralmente, se ele é um bom psicólogo, ele já sabe onde é que vai terminar. Mas ele vai ajudar o psicólogo. Mas ele não fala. Ele não vai falar. Porque senão não é um movimento da pessoa, é ele que está projetando, né? Então, se for tipo pra Paulo me Freire. autoanalisar, Mais se ou for menos. pra me autoanalisar, eu tomo 2 copos de Não, pinga. não é que você vai se autoanalisar, você está sendo analisado. A questão é de que ele não vai te dar a resposta. Vai te dar Então, o como eu caminho. falei, 2 copos de pinga. Mas aí, né? Mas nessa esse, o perspectiva- bar é um excelente lugar pra fazer terapia mesmo. Aí o que eu acho? Respondendo essa pergunta. Filosofia, sociologia e por aí vai, eu não acho que são bons para darem respostas. E nem bom para dizer do final do percurso. Freud, no seu ateísmo, a própria sociologia, pensemos ali em Max Weber e Engels e por aí vai, só que eles são bons sobre diagnósticos de doença. Olha, dificilmente alguém vai descrever melhor as doenças contemporâneas do que Nietzsche, Freud e Marx. Eu duvido. Nietzsche, do ponto de vista de que ele mostra que por detrás da moral existe muito ressentimento. Na verdade, não é Deus. Fraqueza. O problema é que eu queria ter o corpo daquela vizinha que está indo pro carnaval. Eu não tenho, eu projeto em Deus. Nietzsche, o seu escrito é baseado nisso. Freud, ele vai dizer: você tá achando que você é assim porque você é uma pessoa mais santa. O eu não é senhor e sua morada. Revisita a sua relação com seu pai e com sua mãe, que você vai ver muito da origem dessa sua relação com o sagrado e por aí vai. E Marx, quando ele diz: olha, o que interessa ao fim e ao cabo é quanta gente lucra com isso. Tanto o padre, o pastor, a psicóloga... Todo mundo está preocupado quanto é que vai ganhar disso no fim do mês. Está todo mundo preocupado com isso ao fim e ao cabo. Então, assim, se não são bons para dizer da cura, eu acho que não são bons às vezes. Freud termina a vida viciado em cocaína. Marx termina a vida iludido, um marqueteiro safado. Nietzsche termina a vida beijando a bunda de um cavalo. Então, eles não são bons para dizer de cura. Mas sobre doença, ninguém o supera, eu acho. Mas, por exemplo, beleza, você falou, os 3 exemplos que vocês citaram... Os grandes mestres da suspeita, né? Isso, terminaram suas vidas, digamos, com problemas psicológicos, Claro, talvez. Agora, vocês não sei se vocês concordam comigo, que quem pensa demais e tenta entender tudo demais, a tendência não é ter doenças psicológicas? Eu acredito Depende, que sim, né? mas tem que ter alguém para poder pensar, né? E eu diria assim, não é o fato de que uma pessoa terminou a vida com uma loucura que ele não possa nos ajudar a entender as coisas. Por exemplo, vamos O imaginar... louco perde tudo menos a razão, Isso. né? Como eu já ouvi da minha bisavó, que Deus é tão bom lugar. Exatamente. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você acha que tem médicos safados, corruptos, mal resolvidos no casamento?
Se você descobrisse que o seu cardiologista lá do Sírio-Libanês, depois vocês pagam esse negócio pra nós, hein? Essa propaganda aqui. E paga bem, porque vocês podem que pagar ele bem. trai a esposa, mas ele é o melhor cardiologista. Você sentiria medo de se operar com ele porque ele trai a esposa? Pô, com todo Eu não respeito sou à esposa casado com dele, ele. não. Pronto, então uma coisa não tem nada a ver com a sou outra. casado com então ele. não é o fato de Nietzsche, Freud e Marx serem marqueteiros safados que os impede de serem bons com diagnóstico e com bisturi. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendi. Mas eu também não queria falar que dependendo das conclusões que pode tirar dessa fala, pode pensar assim, então eu não vou pensar em nada. Então a filosofia não serve pra nada. Claro, é. Eu só claro. vou viver. Não, e ela aí... não serve mesmo, não. Não serve. Não serve, não. O filósofo serve pra quê? Tanto Não que pra não ganha dar dinheiro. Não, então, não pra não dar é- dinheiro, é- mas serve. É, A gente não atualmente, vive sem não filosofia. sei se- Claro, não sei se eles esse que é o ganhavam ponto. Sem dinheiro. filosofia de vida. Ela pode não ser rentável. É, mas quer justamente dizer. porque às vezes ela não é rentável, ela considera coisas que escapam ao capital. Por isso é muito ruim quando um governo entra e suspende dinheiro de filosofia e sociologia, dizendo que é porque o pessoal dessas áreas de humanas usa droga. É sempre problemático. Com certeza. Porque o autoritarismo sempre começa aí, Se né? baseando em um filósofo que Baseado, eles que não gostam. tem nem diploma de filosofia. Mas eu ia dizer assim, né? Vamos tentar Que Deus trazer. tenha em bom lugar. No quinto dos infernos. Tá dizendo de quem? Não fala que a gente vai ser processado. Não posso falar. Vai lá, Bruno. Mas de populares, assim, não é tão difícil pensar assim, mas que foram grandes gênios, né? Santo Agostinho, Aham. Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São João Paulo II, Bento XVI. Pode concluir, perdão. Depois eu falo o que eu quero dizer. Perdão. Pode falar. Existe aí, né, para considerarmos que eu vou dizer assim, puxar a sardinha. Claro, né? E você está Mas dizendo do seu ponto de uma vista. obrigação do cristão buscar, aprender, conhecer, pensar. Quem está assistindo esse programa está querendo ter uma visão diferente, acredito que melhor do mundo, né? Das realidades, entender a si mesmo, entender a Deus e tudo mais. Então, existe um movimento que é obrigatório. Não diria assim, então Mas aí, pensar demais vai me deixar doido. Não, pensar demais é uma obrigação do ser humano. claro, a fé quer. Fides Pensar. quae intelecto, né? A fé quer entender, é preciso dar razões da sua fé. Isso é um princípio bíblico e também dogmático. Mas uma Quanto pergunta. mais a pessoa entende, menos fé ela tem? Não Não acabei de dar necessariamente. exemplos aqui. Não necessariamente, né? O ateísmo não necessariamente está associado ao Eu conhecimento. não digo não crer em Deus, eu digo não crer mesmo. Não, acho que não, mano. Porque, na verdade, é o seguinte: quanto mais você conhece, mais aumenta a sua área de confrontação. Uhum, isso Então, é quer verdade. dizer, você vai ter mais perguntas. Dependendo das suas questões subjetivas, da sua abertura à graça, você pode crer mais ou menos. Eu duvido, por exemplo, dá um exemplo, que nós tenhamos tido na história da igreja uma mente tão brilhante como Agostinho. Não estou falando do santo, não. Não dá nada disso. Estou falando de uma mente brilhante. Alguém que é capaz de pegar um conteúdo e de... Nem Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino muito inteligente, muito sistemático, mas ele pegava muita coisa lá que os meninos que ele colocava para estudar faziam para ele e transformava em questão. Agostinho não. Agostinho é Cícero, Mais Agostinho. autêntico, né? Não. É original. Com muito menos recurso, entendeu? Com muito menos gente atrás dele, você vê que a Porque obra... Agostinho era pagão. Não tem como pensar. Africano. Exato. Não tem como pensar o Ocidente sem Agostinho. O cara foi original, inteligente, arguto, de uma mente elevadíssima, como pensador. É um filósofo, assim, coloca junto com a retórica de Cícero, coloca junto com Aristóteles e com Platão, tranquilo. Tranquilo. Então, não necessariamente o conhecimento leva à loucura e por aí vai. Mas eu queria fazer uma Nem a provocação. descrença. A descrença. Agora, eu queria fazer uma provocação. Vamos fazer uma análise psicológica de todos eles. Por exemplo, por que Agostinho tem tanto problema com a questão do desejo? Viveu na... Medo de cair de novo. Então, não estou querendo dizer que o que ele traz como Ele doutrina... condena isso. Não, condenar todo mundo condena. De um desejo da carne que nos leva ao inferno, por aí vai. Isso aí é doutrina da igreja. Mas o peso da mão... Entende? E você vê nas obras de Agostinho uma noção mais pessimista com relação O à questão do objeto de desejo. reprovação é o objeto de desejo, né? Então você pode ver Agostinho nessa perspectiva. Não estou querendo dizer que isso invalida o pensamento dele. Ou outro que você Mas citou. dá abertura, né? Os protestantes que amam ele e... Claro! Eu vou falar enquanto católico. Claro. Ou interpretam errado, Claro. se apegam muito a essa questão. Essa questão. Você citou Bento XVI, por exemplo. Como entender a dificuldade de Bento XVI com a Europa relativista? Bento XVI foi um prodígio, logo de início.
muito novo, um cara muito inteligente. Nas primeiras aulas que ele foi dar em Tübingen, na universidade, Mete o pé. ele entrou e ele viu que os alunos não prestavam atenção. Ele renuncia à cátedra. E ele diz que ele não daria conta disso, esse negócio de um aluno que não discuta. Olha que fragilidade. Imaginemos, ele alemão, Apolíneo, imaginando, né? Eu vou ser a salvação, imagina, né? Que é natural, a gente quando é jovem é vaidoso, aquela coisa toda. Ele vê uma Europa totalmente modificada e não dá conta disso. Ou João Paulo II, como entender a resistência de João Paulo II a movimentos progressistas? Ali estava um menino que sofreu na Polônia. Ele viu a Polônia ser invadida por nazistas de um lado e soviéticos ele de outro. viu que o comunismo é uma máquina de beber sangue. E quem nega isso está mentindo. Não, podemos considerar princípios comunistas, debate, mas o comunismo em si é uma máquina de beber sangue. Me dá um exemplo onde o comunismo não foi implantado, mas onde ideais comunistas foram implantados que não virou uma máquina de beber sangue. A Rússia, com o assassinato da família do Czar e por aí vai. Assim. Cuba. E vários outros exemplos. Então, quer dizer, isso foi introjetado como medo em João Paulo II. E plasmou. É diferente de Francisco. Francisco viu um socialismo diluído. Um socialismo que senta à mesa com a teologia. Se não, para poder concordar, para dialogar. Então ele não tem medo nenhum nisso. Ele é do movimento dos descamisados, da Praça de Maio. Então não tem como você entender a personagem senão o contexto onde ele está. Não limita totalmente, não quer dizer que a pessoa se resume àquilo, mas que dá para... Influencia, com certeza. Muito. Não é um condicionante. Aí, por exemplo, um dos pontos que eu concordo, acho que é visto de uma maneira muito problemática, porque Freud é muito determinista, né? Em algumas questões e por aí vai, né? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, seria menos. Mas vale a crítica, por exemplo, do pensamento freudiano, no sentido de uma visão mais determinista do que é o ser humano, né? Eu acho que Freud se arriscou mais a dizer o que é o homem do que Santo Tomás de Aquino. Mas, ao mesmo tempo, olhando para o que ele diz que é o homem, eu desafio alguém a discordar do que ele fala sobre o que é o homem, né? Um ser de pulsão. Que pulsiona, né? Desejo, afeto. Eu tô guardando o dia que o padre vai fazer as análises psicológicas de Freud. Viciado em cocaína. Ele nunca deu conta da questão do pai dele, uma cena marcante na vida dele um dia, quando estava começando o nazismo, e o pai dele, que ele era judeu, e o pai é xingado na rua, e ele não vê o pai se defender. Aquilo, não tem como pensar no complexo de Édipo, de Freud, sem isso. A frustração que ele tem, porque ele queria que o pai partisse para cima. O pai não parte. Alguns falam que ele teve algumas questões lá com a filha dele, por aí vai, não vou entrar nisso, mas por aí vai, né? Freud, eu acho que mentiu sobre os autores que ele leu. Muita coisa que ele disse que é original dele não é. Ele não pensaria em pulsão se ele não tivesse lido alguma coisa de Nietzsche. Entende? Claro, um cara muito mal resolvido nessas questões também. Claro que sim. Agora, é o cardiologista. Não é porque ele trai a mulher que nós não vamos desconsiderar o talento dele. Não tem como pensar o Ocidente separado de conceitos como inconsciente, sublimação, repressão, castração. Não tem como. Qualquer um de nós que olhar para a nossa própria vida vai perceber exatamente cada um desses pontos. Eu desafio alguém a dizer para mim que não tem. Eu falo assim, cuidado que o Telegram tá aí, viu? Vai aparecer no WhatsApp, vai chegar na minha mão. O homem protetor da família debaixo de outro macho. Às vezes pra estar em cima também, depende de quanto paga, né? Então... Agora, se eu não vos incomodar, poderemos dizer amém? Amém. Um amém absoluto ou um amém relativo? Absoluto. Amém. Porque a discussão, qualquer coisa... Um amém como a verdade hebraica, que é emuná, que é a promessa, né? Então está aqui, está agora e estará depois de nós. Se você é a favor de um amém relativo, esse programa não acaba aqui, continua os comentários. E aí... O que é o fim, né? O que é o fim? Tudo é relativo. Com seus comentários. Menos a curtida de vocês. A curtida de vocês é absoluta. Essa é absoluta. Muito bom. Amém. Amém.